será provocado um curto-circuito e as Não tá aparecendo nada. Ah, entendi. Então, aqui, ó, o que nós temos? As lâmpadas são todas iguais, certo? Professora, não tá compartilhando a tela aí. Não tá compartilhando? Credo. Então, vamos de novo. Então, aqui, ó, eu vou aumentar aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? As resistências, as lâmpadas têm todas elas o mesmo valor, né? Todas elas são de 6 ohms, 0,6 ohms. E aqui eu tenho 0,6 ohms. E aqui eu tenho as 3 lâmpadas também de 0,6 ohms. E a tensão de alimentação ali, ó, é de 120 volts. Cada uma lâmpada suporta uma corrente máxima de 3 amperes, certo? Se a chave S for ligada, ela vai provocar um curto-circuito. O que seria isso? Ó, se a chave S for ligada, a gente vai fechar esse circuito e a corrente elétrica, ela faz esse caminho, né? Ela vai pegar e vai vir aqui, aqui ela se divide, um pedaço para cá e um pedaço para cá, aqui se junta, e quando a chave estava aberta, ela fazia esse caminho aqui, ó. Ela vinha, descia, tá? Descia, aqui ela se dividia, vinha em 3 pedaços, aqui se juntava e chegava no negativo. Então, ela fazia esse circuito fechado. Só que a partir do momento que eu fechei aqui, ó, o que aconteceu? A corrente, ela tem 2 opções, ó, ela obrigatoriamente, para chegar desse lado, ela vai ter que passar por essas lâmpadas, beleza? Agora, para vir aqui, ó, ela pode vir nesse ponto aqui, ó, onde tem resistência, e pode vir aqui onde tem um curto-circuito. E como ela é folgada, o que ela vai fazer? Vir toda pelo curto-circuito, então vai isolar esse cara aqui, não vai mais estar passando corrente aqui, certo? Então, como que vai ficar, quanto de corrente que vai passar no circuito? Então, 2 resistores em paralelo e com o mesmo valor, a resistência total ficaria em quanto? 3 ohms. Então, para você achar a corrente seria igual a tensão divididos pela resistência. E quantos amperes vai passar em cada uma das lâmpadas? 120 divididos por 3? Qual que vai ser o valor da corrente total? 40 amperes, certo? Então, a corrente total vai ser de 40 amperes. Aqui ela vai se dividir. Como as 2 lâmpadas são iguais, vai vir 20 amperes para cá e 20 amperes para cá. O que vai acontecer com essas lâmpadas? Elas não vão aguentar, elas vão romper o filamento lá, vão estourar. Então, o que vai acontecer se acontecer o curto-circuito? Qual resposta vocês colocaram? Coloquei a B. Então, a L1, L2 e L3 irá apagar, enquanto L1 e L2 aumentarão o brilho. Elas não vão suportar uma corrente de 15 amperes, né? Acima de 15 amperes. Então, L1, L2 e L3 apagarão, enquanto L4 e L5 queimarão. Isso mesmo. Uhum. Perfeito. Professora, eu meio que buguei na 21. 21. Isso mesmo. Vamos ver. Eu não entendo ainda esse palavreado, apesar de que a minha filha de 5 anos, ela fala que bugou também, eu não entendo muito isso. Eu falei para vocês que eu sou uma senhorinha, às vezes eu não entendo o que vocês dizem, mas eu imagino que você deve ter sentido dificuldade aqui nessa aqui. Ah, essa aqui é legal. Então, ó, um sistema de iluminação foi construído com um circuito com 3 lâmpadas iguais, conectadas por um gerador de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Certo? E o que a gente tem ali? O que acontece? Se ligar na posição A, eu vou ter essas 2 lâmpadas em paralelo e essa aqui vai morrer. Se eu ligar na posição B, eu vou ficar com as 2 lâmpadas em paralelo mais essa aqui em série, certo?
Conseguiram entender isso? Ó, digamos que eu vou aumentar bastante circuito aqui para a gente enxergar melhor. Então, vamos analisar o circuitinho primeiro. Então, aqui, ó. Se eu ligar na posição A, eu vou fechar esse circuito aqui. E essa parte aqui, ela vai ficar inutilizada, ó. Isso aqui, ó, é como se não existisse. Porque o caminho que a corrente vai fazer é esse cara aqui, ó. Saiu do gerador, passou pelo paralelo, aqui se dividiu e fez esse caminho. Passou pelo A e chegou no final, certo? Então, se eu ligar na posição A, ela vai fazer isso aqui. Se eu ligar na posição B, o que vai acontecer? Tirei da posição A e coloquei na posição B. Deixa eu apagar aqui. Coloquei na posição B. Fechei aqui, ó, na posição B. Aí, como é que vai ficar? Esse fio aqui, ó, ele vai deixar de existir, né? Então, aqui, eu vou passar uma borracha aqui, ó. Que não vai ter mais. Se eu ligar na posição B, não vai ter mais a posição A. Aí, como é que vai funcionar o circuito? Ele vai fazer esse caminho aqui, ó. A corrente vai vir por aqui. Aqui ela vai ter que se dividir, não tem recurso, ó. Veio para cá e veio para cá. Só que como aqui eu não tenho mais nada, a corrente vai vir aqui, se juntar de novo, passar pelo X, passar por B, para chegar para cá. Certo? Então, é isso que vai acontecer nas duas situações. Numa situação, eu vou ter só 1 e 3 funcionando, e na outra situação, eu vou ter 1 e 2 e 3 funcionando. Tranquilo? Então, tá. E aí, o que aconteceu? Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição? O que vocês me dizem? Posição A. Considerando o circuito, a lâmpada 1 é aquela ali. Quando a chave estiver na posição B, porque a gente, né? B não, A, pois a resistência equivalente do circuito será menor nesse caso. A, não, isso mesmo, na posição A. Perfeito, senhores. Né? Não tinha muito, você vê que não precisava nem fazer conta, era exatamente essa interpretação que eu preciso de vocês. Mais alguma, gente? Nenhuma mais? Estava muito fácil essa lista de exercícios? Então, podemos passar para próximos capítulos? Certeza? Deixa eu ver se ninguém mais me pediu ajuda aqui. Gente, basicamente, ninguém mais me pediu ajuda. O pessoal escreveu, mas é para me informar de alguma coisa. Teve um amigo meu aqui que mandou WhatsApp, mas ele ficou só um pouco desesperado, mas depois eu acho que tudo se consertou, porque daí ficou tudo certo. E questão 8, acho que é isso aí. Querem dar mais uma olhada? Todo mundo já mandou, gente? Vocês mandaram a folha? Quero ver se eu tiro à noite hoje para corrigir essa outra parte também. Gente, eu não consegui devolver as folhas anteriores, tá? Porque eu preciso corrigir e é trabalhoso ali pelo e-mail, é bem mais chatinho de corrigir. Pode falar. Como vai ser as notas aí? A professora vai lançar no portal? Na verdade, ó, eu primeiro preciso fechar todas as notas, e daí quem não tiver entregado um trabalho, ou se tiver tirado uma nota muito miserável, eu vou ter que pedir para refazer, porque para a gente evitar muito recuperação, sabe? Nem que eu tenha que dar uma recuperação paralela, mas seria bacana a gente conseguir passar sem recuperação. Alguém tinha me perguntado sobre isso, né? Então, a gente vai fazer o possível para fazer uma recuperação paralela. Vou pedir, se for necessário, eu peço mais um dia de aula para o coordenador, mas vamos tentar, né, recuperar aqui dentro do nosso período, sem precisar fazer, porque a recuperação, gente, daí vocês vão lá só fazer prova. Então, se a gente conseguir se organizar prova por prova, vai ficar bem melhor. Mas, basicamente, é isso. Eu vou terminar as matérias aqui. Eu acho que semana que vem... Pode falar. Então...
Gente, eu não consegui escutar o que ela tá falando. Tipo, e no mês de julho tá em branco. Por quê? Porque daí eles vão ter que verificar o que vai ser feito no mês de julho. Professor, Porque, olha, se tiver professor, aula... Pode falar, filho. então, ela comentou sobre estar em branco. Eu recebi um e-mail ali para mim fazer a minha rematrícula. Daí eu fiz a rematrícula. Daí acho que tem que aguardar a nova. Isso. Diálogo. Então, assim, ó, se tiver... Ó, gente, infelizmente, vocês viram que piorou a nossa situação, né? Não adianta ficar falando, ai, porque os ônibus estão lotados, não sei o que, gente. O ônibus está lotado porque a pessoa precisa ir trabalhar, né? E é diferente de você fazer festa e fazer drag nights assim, cara. Bem complicado esse negócio. Então, a gente não adianta, tem que respeitar, tem que respeitar. Aí vocês viram que diminuiu lá a nossa bandeira, ela que estava amarela, ficou para laranja, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer que provavelmente a gente não vai ter aula presencial ainda. Então, o que o Senai está adotando? As aulas teóricas que puderem ser adiantadas, vai ser adiantado. Agora, as aulas práticas não tem que a gente faça. Daí, se tiver aula prática, vocês vão ter que parar. Né? A gente vai trabalhar com a teoria, a parte de eletrônica, a parte teórica e o que a gente conseguir de teoria. Agora, chega um momento que daí ou vai ter que parar e esperar voltar quando for para voltar, ou vai ter que esperar e fazer as aulas, para fazer as aulas práticas, não tem o que fazer, né? Eu acredito que em junho, se eu não me engano, tem no semestre que vem, vocês vão ter análise de ciclo de intenção alternada, que pode ser adiantado porque é continuação desse primeiro momento, né? Então, essa aula pode ser que eles adiantem, né? Isso daí é interessante. Até seria bacana se eles adiantassem, que daí já faria quando vocês forem fazer no laboratório lá, não ia ser ruim essas informações que vocês teriam. Mas vamos ver. Tranquilo? Mas não sei como é que vai ficar. Vocês têm aula comigo até dia 3, né? Isso? Sim? Não? Gente, Mês que vem só tem uma aula só, parece. só dia 1º? Parece que é. Eu não lembro, tem que ver ali. Tá bom. Eu tô sem o calendário, quer dizer, eu até tenho o calendário de vocês aqui, mas eu preciso ter bem atualizadinho, depois eu passo um exercício para vocês, eu dou uma confirmada no horário, tá? Aí, provavelmente, essa semana a gente vai trabalhar com Kirchhoff. Essa semana inteira não precisa, né? Que seja tão mais tranquilos. Aí a gente já consegue começar lá com diodo lá por quarta-feira, vamos fazer um trabalhinho, vamos começar a trabalhar. Gente, só vocês confirmem para mim, vocês conseguem compartilhar também, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, se eu pedir para vocês fazerem um trabalhinho no PowerPoint, vocês conseguem me mostrar, certo? Então a gente vai fazer alguma coisinha para vocês poderem trabalhar também, valendo nota, para ficar mais tranquilo, senão vocês vão acabar... Não é o perfil que a gente espera do aluno, né? Sempre só receber coisa pronta, a gente acaba... Eu preciso que vocês também façam pesquisa e também... Nem que seja um trabalhinho para vocês falarem 5 minutinhos, mas é importante vocês fazerem também, né? Buscarem as informações. Aí eu já recomendo alguns livros, algumas coisas bem bacanas, conforme nós faríamos em sala. Então, gente, seguinte, a gente vai ver hoje, eu vou parar a gravação aqui, tá? E vou começar a gravar de novo. Vamos ver aqui. Parar a gravação. Parar a gravação.